Pronto, pode iniciar. Vamos começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio Henrique, né? Eu faço parte da escolinha aí no Caminho da Luz. Hoje vamos dar seguimento ao nosso estudo, né, do livro Nosso Lar, no capítulo 11, que é Notícias do Plano. Esse é um capítulo que a gente vai precisar lembrar que Lísias e André Luiz estão caminhando, né? Lísias está apresentando a infraestrutura, né? E a André Luiz, né? Os compartimentos, os ministérios, ele está fazendo uma apresentação do Nosso Lar para André Luiz. Pode passar. Né? E aí ele vai começar o capítulo, Lísia vai chegar falando para André Luiz: desejaria, meu generoso companheiro, facultar-nos observações diferentes nos diversos países da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-nos ao posto. Terá você a ocasião de conhecer diversas regiões do nosso serviço, exclamou bondosamente. Aqui a gente já pode fazer um adendo, a gente precisa lembrar que André Luiz, ele ainda não está 100%, né? Ele ainda está convalescente, ele ainda está nesse processo de adaptação, de encarnado para desencarnado. Tanto que ele ainda está na enfermaria, né? E nós sabemos que o que rege, né, é a lei de trabalho e do progresso. Então, eles têm um tempo para Lísias disponível fazer essa apresentação para André Luiz. E precisamos lembrar também que Lísias é um enfermeiro, né, que tem 80 pacientes. E André Luiz é um desses atendidos por ele. E ele continua, pois conforme vê, os mistérios de nosso lar são enormes celas de trabalho ativo, nem mesmo alguns dias de estudos oferecem o ensejo e a visão detalhada de um só deles. Aqui ele faz, o que a gente pode destacar aqui, que ele coloca que nosso lar, os ministérios, são a cela de trabalho ativo. E aqui a gente pode fazer um paralelo, né, com o que vivenciamos aqui no plano, aqui na Terra. Né? Nós percebemos, Lísias deixa muito claro nesse capítulo, toda a funcionalidade da colônia Nosso Lar, né? Toda a infraestrutura, toda a dedicação, todo o trabalho, tudo funciona de maneira correta, né? Tudo funciona de maneira ativa. E aqui na Terra, será que nós temos essa mesma condição? Né? Nós vemos aqui na Terra também esse processo hierárquico, né? Poderes, mas infelizmente não funciona como funciona em nosso lar. Né? Nós aqui paramos na morosidade, né? Paramos na burocracia. Né? E o que é que gera essa morosidade? O que é que gera essa burocracia? Aqui ainda para nós vidas. Nada mais do que o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso não entendimento das leis de amor, da lei do trabalho, da lei do progresso. Né? Nós não entendemos ainda, nós não enxergamos o nosso o outro como nosso irmão. Né? Nós não se sentimos filho do mesmo pai. Então, nós vivemos aqui onde cada um se preocupa, né, com os nossos interesses, né? Temos as nossas próprias preocupações. Então, você consegue perceber, traçando um paralelo de nosso lar, né, da colônia espiritual Nosso Lar, com a Terra, essa principal diferença, né? Lá ele já tem um pouco desse entendimento, né? Um pouco maior da lei de trabalho, da lei do progresso e da lei do amor, né? Tanto que Lísias deixa claro que tudo funciona, né? É uma célula ativa. E que se André Luiz quisesse estudar um desses ministérios, precisaria de vários dias para ele poder ver o tamanho e a grandiosidade e como as engrenagens de nosso lar, elas se comunicam, né? Como é que eu posso dizer? Elas se comunicam e se estabelecem lá. E aqui ele continua: não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não lhe seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhes ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos para o ponto de passagem do aerobus, que não se fez esperar. Pode passar, Davi. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. E fervilhava-me
o cérebro de úteis indagações, interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me todas as colônias espirituais são idênticas e estão idênticas a esta, os mesmos processos, as mesmas características? E Lísias responde, de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região, cada estabelecimento revela traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. E eu vou sempre fazer um paralelo para que fique mais palpável para a gente com nossa vivência, né? Aqui na Terra, né, nós temos as nossas regiões, cada região ela tem a sua cultura, né, a sua culinária, a sua disposição. Então, você percebe que cada cantinho aqui do nosso país, né, ele tem uma peculiaridade, né, ela tem uma particularidade, né, eles são únicos. Imagine no plano espiritual, né, as colônias espirituais, as cidades espirituais. E aqui a gente pode fazer um link, se eu não me engano, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há várias moradas na casa do meu pai, né? A gente pode fazer esse link. E nós sabemos que esse processo de várias moradas, nosso lar, ela não é a única cidade espiritual, né? Ela não é a única, não é a mais evoluída, né? Ela tem o seu papel, ela desempenha o seu papel, a sua função no plano espiritual, né? Nós temos aquela velha ideia de que que o plano espiritual imita a Terra, mas é o contrário, né? A Terra se inspira no plano espiritual, né? A diferença são as belezas, as tecnologias, né? O desenvolvimento tanto moral como intelectual um pouco mais elevado. Mas nós precisamos lembrar também que nosso lar, ela é uma colônia que ainda está próxima à crosta terrestre, né? Então ela continua recebendo aqueles irmãos que desencarnam, né? E chegam lá pelo Ministério de Auxílio, pelo Ministério da Regeneração, né? Que são auxiliados. E quando a gente coloca várias moradas na casa do meu pai, a gente abre um leque, né, de várias outras cidades espirituais, né, de várias outras colônias. E o que é que rege isso? Para onde é que nós vamos? Nós vamos de acordo com o nosso nível de consciência, nosso nível de esclarecimento, né? O nosso padrão de entendimento, padrão de pensamento, o nosso padrão vibracional. Nós vamos ser alocados na colônia que nós estejamos aptos a estar, né? Referente às nossas condições morais, intelectuais, e por assim, seguindo assim, né? E quando a gente vê essa questão de há várias moradas na casa do meu pai, a gente pode também fazer um link lá no início do livro, quando André Luiz, eu não vou me adentrar muito, que NASA vai falar mais sobre o umbral, mas quando ele chega ao umbral, né, a gente considera, outras religiões consideram como se fosse um inferno, né, e nada mais é do que o estado de consciência, é o padrão de afinidade que aqueles espíritos ali, né, têm em comum entre si. Nós precisamos entender que o espírito ele não está condenado ao umbral. Ali é um estado transitório, né? Então, ele não está condenado ao umbral. Ele está naquele processo onde ele precisa estudar as energias mais densas, né? Quebrar o seu orgulho, a sua vaidade. E entra a questão da justiça divina. Aquele espírito ele precisa colher as sementes que semeou quando aqui encarnado. Ele precisa passar por esse processo de expiação e de quebra do seu orgulho, né, da sua vaidade, como acontece com André Luiz, né? André Luiz passa por esse processo e com a gente também vamos passar por esse processo. E se nós quisermos um desencarne mais tranquilo, que possamos trabalhar agora, né? Que não precisemos deixar desencarnar para nos instruir, para empregar esforços, né? Para o nosso melhoramento moral, nosso melhoramento intelectual, a vencer as nossas mais tendências, as nossas mais inclinações, vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que cada um vai ser alocado em uma dessas moradas do Pai, de acordo com o seu nível de desenvolvimento moral e intelectual, né?
nós podemos fazer um link com aqui na Terra. Nós estamos acostumados, quando o Lísias coloca que nosso lar é uma célula de trabalho ativo, nós podemos também fazer um link aqui com a Terra, que no plano lá, em nosso lar, tudo ocorre através da meritocracia, é merecimento, né? E aqui na Terra nós estamos acostumados ao apadrinhamento político, né? A troca de favores, a troca de interesses. Quando a gente vê em nosso lar, na cidade espiritual, isso fica muito claro, que lá tudo é por meritocracia, né? Aqueles irmãos, eles estão, quanto mais esforços eles empregam, mais se utilizam da lei do trabalho, eles avançam, eles progridem. Né? Então, você vê a interligação do trabalho nesse processo de evolução e de condução daqueles espíritos. Eu também quero dizer que em nosso lar não existem espíritos de maior grau evolutivo. Eles existem. Né? Eles auxiliam na condução, na manutenção, no andamento da colônia. Né? E você pode perceber que o auxílio ele está presente a todo momento, caso nós estejamos desencarnados, caso estejamos encarnados. O auxílio está à nossa disposição a todo momento. Mas, ainda devido às nossas imperfeições, o apego à matéria, nós temos ainda a afinidade de nos ligarmos, infelizmente, àqueles irmãos ainda poucos esclarecidos, né? Nós temos essa afinidade vibracional ainda com eles. Mas, se a gente lembrar, no resgate de André Luiz, no início do livro, quando ele passa pelo processo do umbral, ele está nas últimas forças, que ele faz aquela última súplica, né, com as últimas forças que vem realmente do coração, ele consegue elevar um pouco do seu padrão vibracional e aí consegue, sim, ter acesso ao auxílio. Né? Então, você perceba que o auxílio ele está tanto no plano espiritual como no plano material, aqui na Terra. Nós aqui também temos auxílios dos nossos mentores, né? Dos espíritos afins, de amigos, daqueles espíritos que nós tivemos relações em outras encarnações, que torcem pelas nossas vitórias, que torcem para o nosso progresso, para a nossa evolução. E ainda temos o auxílio também de espíritos mais elevados, de espíritos superiores, que nos auxiliam nessa caminhada aqui na Terra, né? Nós temos Ismael, nós temos nosso governador planetário, que é Jesus, que empregam forças e nos auxiliam, que mandam, encaminham irmãos que vão nos auxiliar nesse processo de evolução, que vai conduzir a humanidade nesse processo de elevação. Né? São espíritos que vêm nos auxiliar, tanto ele seja para um aprimoramento moral, para um aprimoramento intelectual, da ciência, né? Alguma descoberta, que venha impulsionar, tirar a humanidade da inércia. E aí, continuando, de modo algum, sinais, como ele colocou, né? De modo algum, sinais esferas materiais, cada região, cada estabelecimento, revelam traços peculiares. Imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Pode passar, Dani. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que deve atingir. Mais importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Isso aí está o que eu falei anteriormente, né? Que nós vamos ser alocados de acordo com o nosso nível de entendimento, nosso padrão vibracional, nosso padrão de pensamento, de comportamento, né? Os esforços que nós fazemos, né? Que cada esforço que nós empregamos, quando se utilizamos da lei do trabalho, né? Para vencer a nós mesmos, né? Nossas mais inclinações, nós caminhamos nesse progresso da lei, né? A lei do progresso lá já diz. Nós caminhamos, né? Emmanuel, se eu não me engano, no livro Vinha de Luz, ele fala que as asas para o desenvolvimento, né, para esse salto vibracional da humanidade, ela tem as duas asas, o conhecimento intelectual e o moral, né? Então, a gente tem que ter esse avanço. Infelizmente, ainda utilizamos, evoluímos ainda moralmente, mas evoluímos muito intelectualmente, mas moralmente ainda estamos engatinhando. Perceba que a gente falha
em situações que falhamos outrora, né? Em outros momentos. Você vê que a sociedade ainda carece de entendimento, tanto da lei do trabalho, como da lei do progresso, e principalmente da lei do amor, né? Da vivência em fraternidade, do auxílio mútuo. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva desta natureza. Segundo os nossos arquivos, muitas vezes, que nos antecederam buscar inspiração nos trabalhos dos abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outra colônia em formação. No caso de nosso lar, ela é inspirada na cidade espiritual da Alvorada Nova, né? Ela se inspira muito nessa colônia espiritual, que é uma cidade que fica na sua circunvizinhança. Nosso lar é inspirado nela. Na Alvorada Nova, a diferença é que eles usam, em vez de ministérios, departamentos, né? Mas nosso lar bebeu da fonte do conhecimento dessa cidade espiritual, né? Tanto que, se eu não me engano, acho que foi Marcelo, quando ele falou dos problemas, né, da chegada do espírito no plano espiritual no nosso lar, com a alimentação, né? Que o governador, a partir dele, né, dos esforços que ele emprega, né, da sua dedicação, e ele utiliza o exemplo dessa cidade espiritual para poder introduzir pelas experiências que deram certo lá, que ele poderia replicar, reproduzir no nosso lar. E a gente faz um paralelo aqui. Você vê que ele se dá orgulho, de vaidade, né? E aqui no plano encarnado, quantas vezes nós não temos a dificuldade de pedir ajuda, auxílio ao outro, né? Para não querer parecer, para não ser julgado, para não querer passar uma imagem de não estar sabendo, de não estar inteirado em determinada situação. Então, você veja quanto o orgulho, quanto a vaidade, eles nos impedem de avançar, né? E como fica claro na doutrina espírita, nós temos um livre-arbítrio, né? Não nos é forçado em nada. Então, à medida que nós vencemos o nosso orgulho, vencemos a nossa vaidade, começamos a olhar, fazer a reforma íntima que tanto falamos, nós vamos avançando, vamos nos desapegando, vamos crescendo essas mais informações. E o orgulho e a vaidade nos afastam dos ensinamentos do Cristo. E em nosso lar, quando ele fala dessa questão dos abnegados trabalhadores de outras esferas, perceba mais uma vez o exemplo, né? Nós, aqui, às vezes, queremos impor nossa forma de pensamento, nossa forma de entendimento, né, a forma que visualizamos a nossa vida, né? Queremos colocar a nossa verdade goela abaixo ao outro, né? Nós não conseguimos viver com o diferente, com aquele que tem a opinião diferente da nossa. Então, perceba que nós ainda temos essa dificuldade e que não temos esse entendimento que em nosso lar já tem. Perceba que o exemplo ele é necessário. Nós queremos mudar o mundo, mas precisamos primeiramente mudar o nosso mundo interior, né? Tudo parte do micro para o macro. Nós não podemos forçar ninguém a nada. Nós somos seres individuais. Cada um traz consigo as suas bagagens, as suas vivências, as suas experiências. Cada um está no seu caminho, né, em busca. Nós temos o mesmo ponto de chegada, que é nos tornarmos espírito crístico. Mas o caminho que cada um vai percorrer pertence a cada um, né, e vai correr ao livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso modelo e guia da humanidade, nosso amado Mestre Jesus, nós temos o auxílio do Evangelho, mas ainda perdidos no nosso orgulho, na nossa vaidade, em vez de encurtarmos esse caminho para Deus, nós continuamos pegando os atalhos, né, caminhos mais fáceis, e nosso lar, ele também, nesse capítulo, ele vem trazer essa reflexão, né? Você perceba que não é forçado, é o exemplo que é utilizado, né? Não é uma coisa que é colocada a goela abaixo. Pode passar, né? Cada organização, todavia, apresenta suas particularidades essenciais, observando que o intervalo fazia-se mais longo, interrompei. A partir daqui, interessante formação dos ministérios, sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços da Alvorada Nova,
uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinhava. Ali encontraram a divisão por departamentos, adotaram o processo mais, substituíram a palavra do departamentos por ministérios, com exceção dos serviços regeneradores, e somente com o governador atual conseguiram a elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministério é mais expressiva, como definição de espiritualidade, né? Quando essa parte aqui foi o que eu estava conversando, que as dificuldades dos espíritos tinham com a questão, por ainda estarem muito ligados à matéria, né? A questão da alimentação. É onde o governador emprega os esforços, né? Ele toma essa colônia, a Alvorada Nova, como ele vai em busca, né, das experiências que dá certo, dos conhecimentos, que maneiras eles aplicam, e vem trazendo para nosso lar, entendendo que nosso lar tem a sua particularidade, tem a sua função, né? Como todas as outras cidades têm o seu papel, têm a sua função. Como eu falei anteriormente, a gente não pode esquecer que o nosso lar ainda está próximo à cruz terrestre, que os nossos irmãos estão ali, entendendo esse processo da importância da lei do trabalho, né, da depuração, onde eles estão tomando novas lições, mas até o momento que eles precisarão voltar à vida material, né? Então, eu brinco dizer que lá no plano, né, reticidade, é o treino, né? Mas o jogo, a vera, é aqui, quando encarnado. É onde o espírito realmente vem dar aquele seu testemunho, né? Ele vem aplicar as lições que lá aprendeu. E aí eu faço um paralelo, a gente no centro espírita, é muito mais fácil ser espírita dentro do centro espírita, né? Nós lá vamos estar lidando com pessoas que têm mais ou menos as mesmas opiniões, né? Partilham da mesma doutrina, né? Mais ou menos a mesma visão. E mesmo dentro do centro espírita, quando encontramos aquele irmão, né, que pensa um pouco diferente, que tem a sua particularidade, muitas vezes a gente não acolhe, né? A gente entra em embate, né? Às vezes não queremos mais ir, desistimos, ou utilizamos da maledicência, né? E enfraquecemos o trabalho no centro espírita. E, trazendo para o plano material, agora, ser espírita da porta do centro para fora, é ali que nós vamos ver se realmente estamos aprendendo, né? Estamos aplicando o que vemos aprendendo no centro. Porque lá vamos lidar com pessoas com pensamentos diferentes, entendimentos diferentes, né? Entendendo que nós somos seres individuais, que cada um enxerga a vida por uma ótica, por uma lente. E é nesse momento que precisamos entender e aplicar a lei do amor, né? O trabalho, o progresso, a paciência, para conviver com aqueles irmãos que têm entendimentos, visões diferentes, né? E nós, infelizmente, ultimamente, estamos perdendo essa capacidade de ver com diferente, de aceitar aquele que pensa diferente com a gente, né? Nós fomos fazendo os inimigos, né? Perdemos a capacidade de respeitar a opinião do outro e de conviver fraternamente, né? Amigavelmente, entendendo que cada um tem o direito de pensar, de agir como bem entende, né? Que não somos nós que vamos julgar, nós somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas atitudes. E se nós queremos que o outro mundo, que o mundo mude, que possamos avançar nesse processo, né, de melhoramento interno, né, de mudar o nosso mundo interior, para ser exemplo, sermos faróis, né, que possamos despertar a curiosidade do outro, para que o outro, quando quiser, possa também empregar forças nesse processo de evolução. Quando ele continua aqui, né? Conseguiram a elevação, assim procederam considerando que a organização em ministério é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo. Prosseguiu um enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. E aí, voltando ao que eu falei lá atrás, tudo é pela meritocracia, né? É pelos esforços que aquele espírito emprega no seu processo de depuração. Infelizmente, aqui nós temos esse apadrinhamento, né?
nós temos essa troca de favores, né? Nós temos as pessoas em busca da satisfação pessoal, né? E trazendo um pouquinho para a minha área, eu sou da área de meio ambiente, trazendo uma coisa que a gente possa visualizar um pouco mais. Quantas vezes nós vemos a Secretaria de Meio Ambiente sendo ocupada por pessoas que não têm a capacidade de estar exercendo aquele cargo, né? Eu vou dar exemplos, principalmente no poder municipal, pessoas que não têm nenhuma formação na área, que não têm nenhum nível de esclarecimento em relação ao meio ambiente, mas que são responsáveis por tomar as principais decisões, levar essas decisões adiante, que se utilizam da posição, né, que tem para atender os seus interesses financeiros, pessoais e políticos, né? Então, você vê esse desvirtuamento. É um contraste ainda muito forte, né, que temos aqui na Terra com o nosso lar. Entendendo que nosso lar não é uma colônia, não é que ainda está próxima à crosta terrestre, né? E tem irmãos que saíram da crosta e que estão nesse processo de trabalho, de progresso, que retornarão, né, para dar o seu testemunho, para colocar em prática os esforços que fizeram aqui na erraticidade. Pode passar. Tá? E aqui ele vai continuar com somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido ao longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para a atividade de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber a cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério de Regeneração. Aqui, mais uma vez, nós podemos ver o respeito do livre-arbítrio, né? Ele não impõe, ele não força, né, o espírito, quando ele chega das zonas umbralinas, né, aqueles que estão aptos a receber a cooperação fraterna são encaminhados ao Ministério do Auxílio. Aqueles que estão mais relutantes, que precisam de um tratamento melhor, são levados para o Ministério de Regeneração. Você perceba que ele respeita a condição de cada espírito, né? Não é forçado. E fica bem claro a questão da meritocracia. Eu não lembro quem foi que trouxe o exemplo, mas dá uma mãe que quer ter notícia, se não me engano, do filho, né? Só que ela não quer trabalhar, ela está em nosso lar a passeio, né? E fica claro também quando André Luiz, mais na frente no livro, vocês vão ver, ele quer notícias, né, dos seus entes encarnados, que continuam encarnados aqui na Terra, e onde é explicado que por merecimento, né, é o tal do bônus horas, né, que ele precisa trabalhar, que ele precisa se dedicar. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que nós, quando encarnarmos, precisamos do descanso, né, para a recomposição das forças físicas, né, do nosso corpo. Mas quando desencarnamos, o espírito não precisa do descanso. Mas o descanso se faz necessário em nosso lar, e nesse capítulo fica claro, na conversa de Lísias e André Luiz, que para se ter o equilíbrio, né, para não sobrecarregar uns em detrimento de outros, né? Porque, como eu falei anteriormente, você tem um livre-arbítrio, tem aquele que emprega maiores esforços, outros menores, outros que não querem. Então, ele precisa ter esse equilíbrio, né? Não é uma necessidade do espírito, mas se utiliza em forma de equalizar, né? Não sobrecarregar uns em detrimento de outros, pelo livre-arbítrio de cada um. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação, esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para as futuras tarefas planetárias. Ou seja, a chance de nos depurarmos, de melhorarmos, de evoluirmos, independente se estamos no plano, se estamos encarnados ou desencarnados, ela está ao nosso alcance a todo momento, né? Precisa o espírito, sim, empregar forças, né,
entender a lei de trabalho e em busca do seu progresso, da sua evolução, do seu melhoramento. Pode passar, acho que isso finaliza. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Raríssimos em cada 10 anos que alcançam a intimidade nos trabalhos da união divina, e não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões da atividade idealista. Já não estamos nas esferas do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Mais uma vez, ele fala da meritocracia, do merecimento, do esforço. Você percebe vamos dizer assim, a rigorosidade, Ele coloca que somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos a cada 10 anos que alcançam a intimidade nos trabalhos da União Divina. Então, você vê que é meritocracia, o esforço que o espírito tem que desprender. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas do auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade do trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem o conhecimento justo e a sincera aplicação da lei do amor universal. Eu acho que finaliza aí, Bergman, tem mais um. Acho que tem mais um. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transportes e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Eu falei um pouco, sobre essa questão da lei do descanso, para não sobrecarregar um em detrimento de outros, O espírito tem livre-arbítrio, Cada um faz o nível de esforço que é capaz no momento. E assim, finaliza-se o capítulo 11, onde ele presta esses esclarecimentos e que nos faz refletir esses paralelos da coluna Nosso Lar com ainda o nosso plano terrestre aqui. Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem contribuir com algo? Cleves fez uma pergunta. Em qualquer coluna espiritual, seja ela de qualquer nível de elevação, há faculdade ou necessidade dos espíritos que nelas se encontram de reencarnar para se aperfeiçoar ou evoluir ou desenvolver alguma missão reencarnada? Leves, como a gente falou, isso vai depender muito do grau de evolução daquele espírito, do seu grau de depuração moral, do seu grau de depuração intelectual. Como o capítulo 3 do Evangelho, há várias moradas na casa do meu pai. Da mesma maneira que você tem colônias mais evoluídas, você tem umas que estão nesse processo, que ainda estão ainda mais próximas à crosta terrestre, cada um tem a sua finalidade. Então, quando você pergunta aqui, seja ela em qualquer colônia espiritual, seja ela de qualquer nível de elevação espiritual, há faculdade ou necessidade dos espíritos que nelas se encontram de reencarnar. Aquelas que, isso como eu falei, vai depender do grau evolutivo do espírito. E precisamos entender que cada caso é um caso. Nós somos seres individuais, cada um com os agravantes e atenuantes, E as necessidades de resgates, de cumprimentos, vamos dizer assim, de resoluções, daquelas sementes que deixamos plantadas aqui, que precisamos reparar, esse processo de reparação. Então, existem colônias que os espíritos vão precisar reencarnar, como nós temos também algumas colônias mais evoluídas,
né? Que não há mais essa necessidade da reencarnação. Entenda que é um caso. Pode sim haver reencarnação se houver a necessidade de alguma missão, né? De algum trabalho que precise ser realizado. Então, mas precisamos ter cuidado, porque cada caso é um caso. Mas o que vai reger esse processo é o nível de desmaterialização desse espírito, né? Esse é o nível de evolução. Não sei se eu respondi, né? Mas é o que eu entendo em relação à sua pergunta. Ele botou, ficou claro para mim que nessas colônias mais próximas da crosta terrestre há necessidade de reencarne para a evolução. Mas de uma colônia numa esfera superior, me parece que o reencarno seria para desenvolver uma missão e não uma evolução. É assim? É como eu falei anteriormente, Clévis, cada caso é um caso, né? Na espiritualidade, nós não temos, não temos uma verdade absoluta, né? Vai depender. A gente tem uma visão ainda muito rasa desses processos, né? Que interligam os espíritos, esses espíritos que vão nos conduzir também. Nós temos ainda uma visão ainda muito rasa, né? Que nem tudo nos é permitido ter esse entendimento. Mas nas colônias superiores pode sim acontecer de um espírito precisar fazer a sua reencarnação para auxiliar, né? Tirar a humanidade da inércia, auxiliar algum parente, algum ente, algum espírito afim, né? Que precisa desse auxílio. Então, o que a gente não tem uma verdade absoluta, porque cada caso é um caso. Mas o que vai mandar é o nível de esclarecimento, né, de desenvolvimento daquele espírito. Né? Quanto mais nos depuramos, quanto mais avançamos, quanto mais vencemos as nossas mais inclinações, quanto mais vencemos a nós mesmos, mais avançamos. Né? E nós vamos encarnar quantas vezes forem necessárias, até que possamos ter aprendido as lições, principalmente que é a lei do amor, né? Que é a base fundamental, acredito, de todas as outras. Né? Pronto, ele botou que entendeu e agradece pela resposta. Nada, pode dar início à sua parte. Eu acho que Leni levantou a mão aí. Oi, Leni. Fica perguntando. Leni. Foi sem querer. Ah, então vamos lá. Vamos começar aqui falando do umbral, né? Vamos dar continuidade. Agora é o capítulo 12. Deixa eu só ajeitar aqui, que o negócio está caindo. E a gente vai fazer, né? Começar, como sempre, né, no primeiro capítulo, o resuminho, né? Do que a gente quer captar, do que a gente vai querer refletir em relação ao capítulo 12, né? Intitulado Umbral. Então, nesse capítulo, o espírito André Luiz, ele vai descrever, né, a região espiritual descrita como umbral, né? A partir do momento que a gente passa a frequentar, né, a doutrina espírita, a gente passa a ouvir muito essa palavrinha e a ouvir falar muito desse lugar, né? Então, o umbral, ele começa na crosta terrestre e é uma zona obscura para os recém-desencarnados. Aí, quem está acompanhando o estudo desde o início, lembra daquele desenhozinho que a gente fez, das várias zonas vibratórias que envolvem, né, o planeta Terra, e o umbral, ele está em contato direto com a crosta, né, que é onde nós estamos aqui encarnados nesse momento. É uma região onde os espíritos que não se resolveram a cumprir seus deveres sagrados permanecem. São aqueles que não conseguiram superar ódios, paixões e egoísmo, ou seja, são aqueles ainda muito ligados à matéria, muito ligados aos sentimentos, né, aí mais, não gosto de falar de inferior, mas de menores vibrações, né?
O umbral funciona como uma zona purgatorial, né? Então, quem também tem o berço, né, católico, né, sabe que a gente ouviu muito falar de céu, inferno e purgatório. E aqui está, né, a zona purgatorial, aonde os resíduos mentais das ilusões adquiridas, eles vão ser gradualmente queimados. Eu achei, assim, essa frase muito legal, porque o entendimento é bem claro, né? Então, é aonde os recém-desencarnados, ainda bem ligados à matéria, bem ligados a esses sentimentos, né? A essas paixões, aí ali eles permanecem até eles purgarem, né? Até eles queimarem todos esses sentimentos, né? E conseguirem elevar sua vibração. É uma oportunidade para a purificação e libertação desses espíritos, permitindo que avancem em sua jornada espiritual. É como se eles estivessem tão densos que eles não conseguem sair dessa área, né, de vibração, e aí eles vão, né, de acordo com as suas dores, os seus sofrimentos, eles vão purgando esses sentimentos, como a gente relembra aí André Luiz, né, até que ele realmente, né, sente a necessidade, né, de um melhoramento, né, a dor, o sofrimento foi tão grande, né, todos aqueles sentimentos, as angústias, aonde ele clama realmente de coração, né, com certeza, ao longo do período que ele permaneceu do umbral, muitas outras vezes ele deve ter clamado o auxílio, mas esse clamor não foi sincero, não foi do coração. E quando ele realmente clama que ele quer mudar, que ele quer esse auxílio, ele consegue perceber, né, a Clarence e os seus auxiliares o resgatam. Né? Não quer dizer que eles não estivessem lá ao lado dele, ele apenas não percebia. E aí o capítulo 12, ele começa, né, a descrever. Então, após receber tão valiosas elucidações, que era a conversa que ele estava tendo com Lísias, que Henrique estava descrevendo, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência, o interessante é que até a consciência dele, né, ele até esqueceu que ele estava lá, né, que ele é um desses espíritos. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações, né? Então aqui ele já dá um alerta, né? André Luiz ele já dá um alerta em que a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações, que não basta a gente, né, apenas frequentar uma igreja do ponto de vista exterior, do ponto de vista social. Nós temos que nos revestirmos dessa espiritualidade e entender, né, essa espiritualidade. Né? Então, o que ele refere aqui é justamente isso, a falta do entendimento, a falta do conhecimento, né, mais profundo dessa religiosidade, dessa espiritualidade, então dá motivo às dolorosas perturbações. Muitas vezes frequentamos, né, seja até o centro espírita, seja uma igreja católica, uma igreja protestante, mas a gente não se livra daqueles sentimentos, né, mais inferiores, a gente não se livra das nossas paixões, a gente não deixa de ser egoísta, a gente não aprende a perdoar, a gente não aprende a ter empatia, né, com os erros, com os vícios do próximo, a gente só enxerga no próximo, a gente não enxerga, né, em nós, né, ou seja, quando a gente frequenta, mas a gente não interioriza essas modificações, a gente não realiza a nossa reforma interior. E aí André Luiz continua, o que seria um umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares, né? Então ele volta a mostrar aí que ele frequentava apenas do ponto de vista protocolar, apenas do ponto de vista social, porque era o correto, né, fazer, então ele ia lá, fazia o dele, saía e continuava fazendo tudo de errado, né, que também é normalizado pela sociedade. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Quer dizer, ainda foi irônico, né? Ainda soltou a gracinha.
Então, nesse capítulo aqui, né, nessa partezinha aí, inicial do capítulo, né, então eu fui buscar, né, qual é o significado, né, aí, da palavra umbral, né, não só do significado que a gente aplica na doutrina espírita, mas qual é o significado na língua portuguesa. Então, está lá no dicionário, né, que representa uma ombreira da porta que separa um cômodo de outro. Ou seja, é um lugar, isso aí é o sinônimo, está lá no dicionário, lugar através do qual se consegue entrar, ir para o interior de, porta, entrada, limiar. Então, mais claro do que isso, né? Então, o significado do umbral é o local que a gente tem que passar, né, através dele, para a gente purgar todos aqueles sentimentos que ainda estão em nosso interior, em nosso íntimo, né? Então, o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso orgulho, para que a gente consiga, através, né, dessa limpeza, vamos dizer assim, desses sentimentos, melhorar o nosso perispírito, que é o nosso, né, corpo, né, aí espiritual, melhorar a sua vibração e assim a gente conseguir transpassar esse local, essa porta, né? Esse limiar para um novo, né? Para um novo ambiente, para um novo patamar, para um novo degrau. E aí, continuando no capítulo 12, né? Então, recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Então, o umbral começa aqui, minha gente, é onde a gente está vivendo. Cada um faz o inferno e o céu, né? Aí, que vive diariamente. Né? Então, eu estou aqui, eu vou para o céu, vou. Não, nós já estamos, né? Nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que vibramos. Então, o umbral, ele inicia aqui. Então, se eu vivo, né, no meu egoísmo, se eu vivo nas minhas angústias, se nada para mim tá bom, se eu só vivo na inveja, né, de caluniar, de viver de falar da vida, né, das outras pessoas, né? Então, consequentemente, eu estou cultivando o meu umbral ao meu redor. E, logicamente, se eu vivo isso no meu dia a dia, não é quando eu desencarnar que eu não vou continuar essa vivência, né? E ao contrário, né, a gente sem esse corpo físico, esse corpo material, né, esses sentimentos eles se expandem com uma intensidade muito maior, né, gerando, que a gente vai ver mais na frente, as formas pensamentos, né, que é tudo aquilo que o André Luiz vivenciou, né, nesses momentos em que ele esteve no umbral. Então, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. E eu vou trazer mais na frente uma passagem de Jesus no Evangelho de João, aonde ele se designa como a porta das ovelhas, né? Então, quando Lísias, né, aí fala aqui, André Luiz também fala, né, das portas dos deveres sagrados, então nos faz relembrar, né, a importância da gente estudar e da gente praticar, né, conhecer e praticar todos aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou, né, um desses ensinamentos de renovação, de amor, fraternidade, caridade, do perdão, né, são a chave dessa porta, a qual ele é, para que possamos atravessar esse limiar, né, para que possamos atravessar esse estado de consciência, né, ao qual estamos entregues. Então, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Né? Então, aqui também traz que, né, a questão que nós só colhemos aquilo que plantamos. Né? Então, nós mesmos estamos semeando o nosso umbral, que iremos permanecer. Né? Então, daí a autonomia do espírito, né? De decidir e de ser responsável às suas ações, aos seus atos, aos seus pensamentos. Ninguém impõe nada a ninguém. Nós mesmos nos impomos aí o que nós estamos passando e o que nós iremos passar. Então, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Lá a gente é bem bonzinho, a gente vai dizer que vai fazer tudo. A gente estudou e a gente vai seguir tudo direitinho. Entretanto, ao recapitular as experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo,
para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Então, a gente está lá, a gente promete tudo, eu vou ser bonzinho, vou perdoar, eu vou amar todo mundo, eu vou ser uma pessoa caridosa, só que quando a gente se reveste do corpo físico, a gente se reveste dessa matéria, a gente vai sofrer a influenciação, né, daquilo que a gente está convivendo, de quem a gente está convivendo, do ambiente, e aí a gente volta a cair nos mesmos erros. A gente volta a cultivar o egoísmo, volta a cultivar o ódio, as paixões, e quando a gente fala do ponto de vista científico mesmo, biológico, egoísmo, ódio, paixão, esses sentimentos aí, né, as paixões todas elas, sejam as paixões aos vícios, né? Aí seja bebida, seja cigarro, seja o sexo, né? Então, a gente relaciona aí, né, com mediadores, né, aí neurotransmissores cerebrais, que vão estimular hormônios, que vão estimular sensações, e aí justamente está a ligação com a matéria. Então, a matéria traz esse peso, traz essa prova, né? Porque cada um vai ter sua prova, né? Da gente tentar passar por isso, não cair novamente no mesmo erro. Então, mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. As leis de Deus aí, de justiça, de amor, de caridade, novamente traz as chaves para a gente virar a fechadura da porta. Tudo que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida, né? Então, o sexo é um pecado? Eu ouvi essa pergunta essa semana, vieram me perguntar. E, na verdade, não, né? Tudo que é excesso, então, se aquilo passa a me controlar, aí sim. Aí é o pecado que Jesus falava, é o errar o caminho, é o errar o alvo, é a gente sair daquele caminho correto e a gente está errando ali o segredo para virar a chave para poder abrir essa porta e transpassar esse umbral. E aí a passagem que eu falei do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10 e também o versículo 11. Então, neste trecho do Evangelho, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, a porta da segurança, a porta que traz a salvação para quem por ela passar. Mais adiante, no versículo 11, Jesus dirá: Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. A porta tem duas finalidades: a de permitir a entrada dos donos da casa e também a de impedir o ingresso de estranhos, né? Então, a gente pode tanto abrir, deixando entrar, como a gente também pode fechar, né? E impedir que não entre aquilo que a gente não deseja. Jesus afirma que ele é a porta. É ele que decide quem deve ter acesso às ovelhas e quem deve ficar longe do rebanho. Na verdade, ele ensina como a gente fazer essa escolha. Aí ele ensina o caminho que a gente deve seguir para que essa escolha seja correta. Então, por essa porta, só o verdadeiro pastor pode passar, diz Jesus. O pastor autêntico, olha aí, deve ter os mesmos sentimentos e atitudes em relação às ovelhas. Deve amá-las e estar disposto a dar sua própria vida para salvá-las, assim como ele fez. Então, Jesus, ele se dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no Evangelho, está lá tudo que a gente deve fazer para a gente conseguir sair dos nossos vícios, das nossas paixões, desse erro contínuo, e a gente fazer com que essa nossa encarnação seja, pelo menos, um pouquinho mais bem-sucedida do que as outras que estavam atrás, porque o esclarecimento está chegando a todos nós que estamos aqui estudando, a todos nós que ou frequentamos ou temos algum conhecimento, né, da doutrina espírita. É aí a chavezinha que está sendo dada para a gente começar a virar essa fechadura dessa porta aí. Jesus é o cara, eu também acho. E aqui, relacionado a essa parte, né, do capítulo 12,
Aí eu trouxe aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, as perguntas de 907 a 912, que fala das paixões. Você lembra que ele falou lá, né, André Luiz falando do ódio, né, falando do egoísmo, das paixões? E aí o que é que os espíritos trouxeram para a gente, né? Quando Kardec pergunta na questão 907, o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo, né? Quer dizer, então, as paixões de uma forma geral, elas são mais para nós aqui? Aí os espíritos, eles dizem, não, a paixão está no excesso provocado pela vontade, né? Então, aquele é o excesso que a gente falou também. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Né? Então, quando a gente é apaixonado pelo nosso trabalho, quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente vai fazer bem, a gente vai ficar estimulado. Porém, quando eu começo a ser radical naquilo, né, a perder o equilíbrio da minha balança, então aquilo já começa a exceder o benefício e já começa a causar, né, algo que não é tão legal. Então, nada radical, nada em excesso é benéfico. Até a água afoga a gente, né? E na questão 908, Kardec pergunta, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou mais? E os espíritos responderam, as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconheceis, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais te governar, que é ti, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para os outros. Então, aqui é a primeira viradinha de chave, né? Então, se tem algo que me domina, né, que me faz mal, que me atrapalha, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? Então, é onde entra a nossa reforma interior, o nosso autoconhecimento, saber onde é que a gente está errando, né? Então, a partir do momento que a gente se autoconhece, a gente vê que o problema não são os outros, muitas vezes somos nós. Aquilo que estamos passando em nossa vida, que se repete, ah, Deus é muito ruim comigo, porque eu tento. Será que é Deus ou será que sou eu mesmo? Será que sou eu que estou me perpetuando no erro? Né? O que é que eu estou fazendo de errado, que isso está virando um ciclo e que está sempre acontecendo? Então, quando a gente faz esse autoquestionamento e a gente se olha para o interior, então a gente consegue dar essa virada de chave, a gente consegue dar essa mudada, né? Essa trabalhada não é fácil, né? A gente se olhar, é mais fácil a gente ver nos outros e tentar corrigir os outros do que se autocorrigir. E ainda nos comentários de Kardec, né, do Livro dos Espíritos, ele explica lá, né, as paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Então, as paixões, elas não são ruins, né? Então, a gente já viu que é o radicalismo, é o excesso, é o abuso. Então, mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Né? Então, quando a gente se apaixona por Jesus, quando a gente se apaixona pelo Evangelho, e a gente vê que está tudo ali. Né? Há mais de 2000 anos, está tudo ali. Toda a fórmula, né, de várias dores, de várias doenças, está tudo lá bem explicadinho. Só basta a gente querer realmente tirar o véu que cobre os nossos olhos, que cobre a nossa mente, né, o nosso olho espiritual, e a gente começar a aprender com ele e aplicar nas nossas vidas. E ainda, né, a pergunta 909, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Será que a gente, né, pode? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Aí os espíritos dão a tapa na cara da gente, né? Aquela tapa bem dada. Tá, ninguém tem vontade, todo mundo quer ficar parado, né? E quer que o milagre aconteça. Ah, como são poucos os que se esforçam, ainda dão, né, a puxada de orelha mais forte. E na 910, Kardec pergunta, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões?
E aí eles respondem: se orar a Deus e ao seu bom gênio, ou seja, ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, com sinceridade, né, de coração, assim como André Luiz fez lá naquele momento, né, onde ele suplicou, ele clamou a Deus um auxílio, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. E aqui, dando continuidade ao capítulo 12, pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então, vê a proximidade que é umbral, que a gente acha que umbral é uma coisa bem distante. Olha a proximidade aí, ó, que se seguem aos fluidos carnais. É quase, quando eu lendo esse capítulo, eu entendi Doutor Estranho, né? São os metaversos que estão aqui próximos de nós. O dever cumprido é uma porta, olha a palavra porta aí novamente, que atravessamos no infinito. O dever cumprido é a porta, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Né? Aí até eu lembrei também do nosso lar. Nós temos vários ministérios, como o Henrique falou, em nosso lar. Começa na regeneração, né? Aí vai para o auxílio, regeneração, vai, até quem? Até a união divina. Então, até no próprio nosso lar, nós temos diferentes escalas vibratórias de espíritos que ali estão, em relação ao seu autoconhecimento, em relação ao seu melhoramento, em relação à sua reforma, né, interior. Que aí a gente caminha para essa união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Né? Então, quando, se eu não me engano, no Céu e Inferno, né, que fala, que ele começa a explicar a parte do inferno, né, que seriam aquelas provações, né, eternas, né? Aí, ou seja, não é Deus que determina isso, né? Então, somos nós. Enquanto a gente permanecer reticente, né, no orgulho, no egoísmo, né, nas nossas paixões inferiores, a gente vai continuar no nosso inferno, a gente vai continuar no nosso umbral, né? Então, quem adia a saída de lá somos nós, não é Deus, não é Jesus, não é nosso mentor, não é nosso anjo da guarda, somos nós mesmos. E por isso que dá a impressão de ser algo eterno, porque a gente está achando que está certo. Né? Isso a gente traz para a vida encarnada, a gente pode passar 40, 50, 60 anos achando que a gente está certo e que está todo mundo errado e que a gente vive no inferno. Né? Mas quando a gente percebe que não e a gente muda, aí a gente vê como tudo ao nosso redor também muda e melhora. Notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, o bom que André Luiz, ele era bem assim, tinha várias coisas, mas ele era bem pé no chão, né, de conhecimento espiritual ele não tinha, né. Lísias procurou, ou seja, ele tinha essa humildade, né. Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine, né, Lísias foi explicar a ele, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato, ou seja, de uma roupa, né, suja, para lavar no tanque da vida humana. Eu estou levando minha trouxinha de roupa, que eu tenho trazido de outras encarnações, e vou reencarnar agora, eu estou prometendo que eu vou lavar minhas roupas tudinho lá. Essa roupa imunda é o corpo causal, né, que é o nosso perispírito, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Tudo aquilo que eu tenho, né, eu não vou dizer de erro, mas eu tenho de falhas, né? Então, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, de eu passar meus anos aqui lavando cada defeitozinho meu, cada imperfeição minha, eu mancho mais ainda aquelas roupas que eu lavei, ou seja, eu pego aquelas minhas roupas, jogo no chão e vou sapatear em cima, contraindo ainda mais novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Né? Então, em vez de a gente chegar e buscar o nosso melhoramento, a gente vai se entregar mais ainda aos nossos vícios, às nossas paixões, e aí, aquilo que a gente tinha
que lavar, deixar limpinho, organizadinho no aprendizado, a gente leva mais sujeira ainda quando a gente desencarna. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Eu vou mais ou menos e volto pior ainda e quero voltar para nosso lar e quero já ir para a união divina, para ir para outra, né, escala vibratória, outra, né, outro patamar. Lógico que não, né, minha gente? Então, se eu vou e eu não cumpro aquilo que eu tinha, né, me compromissado a melhorar, a modificar, então, logicamente, que eu não vou voltar bem, como a gente dizia aqui, né, bem na fita, né, para o plano espiritual. Então, o umbral é justamente isso. Então, eu vou voltar para... eu saí de nosso lar, vou reencarnar, aí fiz um monte de besteira e quero voltar de novo lá para um lugarzinho melhor. Não, você não pode entrar. A sua vibração não bate com a de lá, com aquele pessoal que está tentando melhorar. Então, você vai permanecer no umbral, você vai purgar, aí você vai lavar aquela roupa que você não lavou enquanto encarnado, você vai sentar lá na pedinha e vai começar a lavar, né? Com sofrimento, com dor, mas você vai até novamente você, né, se sentir tocado pelo arrependimento, e aí você melhora a sua vibração, você melhora seu perispírito, e aí você começa a sua caminhada novamente. Você vai repetir de ano, você vai estudar tudo de novo, para tentar, quando reencarnar. Então, para você ver como essas necessidades das reencarnações, elas são prolongadas por nós. Não é ninguém, somos nós mesmos. Então, o umbral ele funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, aonde se queima, achei isso aqui maravilhoso, aonde se queima a prestações, todo o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Ou seja, eu compro no bolo, eu venho, como fiz uma compra de atacado enquanto eu estava encarnada, quando eu desencarno, que eu chego no umbral, eu vou pagar em suaves prestações tudo aquilo que eu adquiri, menosprezando, assim, o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, por isso que muitos livros falam que o principal sentimento do espírito, né, quando se vê livre da carne, né, do corpo, né, material, é o arrependimento pelo tempo perdido, né? A oportunidade que a gente teve, a gente joga fora. E aí, quando a gente fala em resíduos mentais, eu trouxe aqui, né? O Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 229, né? Aí os espíritos, eles falam: acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, minto, aqui acho que ah, não, tá certo, é do Livro dos Espíritos. Uma espécie de atmosfera que os envolve, é falando da nossa atmosfera mental, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, nós temos essa atmosfera que nos envolve, que são os nossos pensamentos, é uma atmosfera mental, que também é chamada nossa aura, aonde a gente não consegue esconder quem somos quando a gente está sem o nosso corpo material, porque a nossa aura vai refletir todo o peso ou a leveza dos nossos pensamentos. Aí no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, né, aí, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, Emmanuel ele traz o espelho da vida. E quem é o espelho da nossa vida? A mente é o espelho da vida em toda parte, seja aqui encarnado, seja desencarnado. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar.
Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Então, o nosso pensamento, ele é matéria, tá certo? Então, ele vai influenciar o ambiente, né? Assim como o som. Quando eu falo, o som não reverbera, né? Eu estou falando aqui na minha casa, está batendo no microfone aqui do meu computador e está chegando até o ouvido de vocês. O meu pensamento é a mesma coisa. Só que ele vai repercutir no nosso fluido cósmico, ele vai repercutir aquilo que está ao nosso redor que a gente não consegue perceber. E vai chegar. Pensamento, ele é vida. Então, ele fala aqui, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. E aquilo que eu penso, né, como é matéria, eu vou atrair, eu vou vibrar, né, então eu posso atrair tanto as pessoas boas como as pessoas más. Então, se eu não gosto de fulano, e eu vou ficar pensando em fulano, e eu vou ficar desejando a fulano, mas fulano não para de aparecer na minha vida, porque você está atraindo com a força do seu pensamento. E meu pensamento é tão forte que eu posso criar. Se eu tenho um objetivo na minha vida, que eu queira muito, eu vou trabalhar em prol daquilo que vai me gerar força, o pensamento gera essa força interior, né, essa minha motivação, e eu vou criar. Né? Eu estava um dia desse voltando da minha caminhada, e eu olhando para a minha casa, e eu olhei minha casa, tem uma casa, a janelinha, a porta, e tem uma árvore na frente. Eu, desde criança, quando eu desenhava uma casa, eu desenhava do jeito que é a minha casa. Né? Até de forma inconsciente, no caso, eu consegui produzir, né? Eu consegui gerar aquilo que eu sempre quis. Né? Então, pensamento, minha gente, é força. E com a desencarnação, né, essa força ela vai ser multiplicada muito mais além, com capacidades e com potencialidades que a gente ainda não é capaz de imaginar. Né? Então, daí dessas criações de pensamento, criações mentais, nós temos as zonas mais obscuras, onde a gente tem o umbral, e nas zonas de vibração um pouco mais elevada, como o nosso lar, toda aquela criação, como a gente viu, como o Henrique falou, a criação, e nas outras aulas também, todo o nosso lar é uma criação mental dos espíritos da onde? Da elevação divina. Eles foram criando conforme outros modelos que eles tinham, e ali eles mantêm. Por isso que é importante em nosso lar se manter a vibração, por isso que eles fazem as preces constantes, por isso que tem os estudos, para que todo mundo consiga manter o seu pensamento vibrando né, na mesma frequência, né, e que todos se mantenham sintonizados. Eu acho que a gente vai ter aula, acho que a gente teve a aula da alimentação, acho que foi na passada, que os espíritos do umbral tentaram invadir, por quê? Porque a vibração do pensamento da maioria da população caiu e abriu a brecha. Assim como acontece também enquanto encarnados, quando a nossa vibração cai, a gente abre brechas para entrar, né, várias coisas ruins, né, em nossa mente, em nossos pensamentos, e aí geram as várias doenças que a gente conhece, a depressão, a ansiedade, né, inclusive o câncer. E no livro, né, A Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre, no capítulo 21, ela aborda aí a matéria mental. O pensamento é, assim, o alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico. Ele é ainda matéria, mas em nova escala vibratória, constituído de elementos atômicos mais complicados e sutis do que a gente possa imaginar. Então, a gente não consegue perceber, mas pensamento é matéria. E aí, dando continuidade, a imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha aí para a gente, ó. Por isso que eu quero estudar bem muito o umbral. Para onde eu vou viajar, eu quero saber como é que é o clima. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do nosso planeta. A justiça divina, a misericórdia de Deus. Né? Então, o umbral não está ali, não existe o acaso na obra de Deus. Está ali com um objetivo de depuração
desses pensamentos, dessa matéria, né, que existe, que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação, né, mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. E aí bate com o nosso aprendizado católico, aonde elas não são nem tão puras para serem conduzidas ao céu, nem tão perversas para serem conduzidas ao inferno. Então, essas almas, elas, que a grande maioria, permanece no purgatório, purgando seus sentimentos. O que é que queima? Não é o fogo que está lá queimando, o que está queimando são os nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos maus sentimentos, as nossas paixões, né? Os nossos sentimentos mais ligados à matéria, é o que está queimando lá. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias, ou seja, nós estamos em íntima conexão com os nossos irmãos que estão lá no umbral. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Né? Nos próximos livros da obra de André Luiz, no Mensageiros, quando eles adentram numa região dessas aí, eles percebem a mudança, né? O obscurecimento que tem na atmosfera, que são os pensamentos dos encarnados se misturando com os pensamentos dos desencarnados que estão nessa região de purgação. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, ou seja, é aquele que eu sou assim, nasci assim, ninguém vai me mudar e eu estou certo, né? Então, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais, ou seja, a sintonia. André Luiz, quando chegou lá, sintonizava com os coleguinhas que chamavam ele de suicida, né? Mas esses que chamavam dele de suicida também eram, né, agarrados aí a esses sentimentos, né? A essas paixões aí. Muitos deles também deviam ser, né? Mas não se veem, só veem o outro irmão, né? Então, muita gente da Terra não recorda que se desespera, né? Ele vai dar exemplo de nós encarnados. Né? Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem. Ah, meu Deus, minha compra da Shein, minha compra da Shopee não chegou, atrasou, e eu estou lá no aplicativo vendo e por que foi que aconteceu, e estou estressado, e vou ligar para o entregador, porque é um absurdo, né? Aí, quando o comboio, o comboio era aqueles carros de entrega, né? Eu acho que tipo de carta, ou então trem, né? Não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, né? Então, nós também vivenciamos isso no nosso dia a dia. Quando a gente quer alguma coisa que não acontece, porque Deus é ruim, porque comigo, porque ele fez isso, e é porque é só comigo, e aí olha aí os desesperados, olha aí a conexão, olha aí a sintonia com os colegas. Esses aí não estão lá na união divina, não. Após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Eu estou aqui, a culpa é de Deus, que Deus é esse que me colocou no lugar desse, eu frequentava todo domingo a igreja, eu ia todo final de semana no centro espírita, e porque eu estou no umbral, isso é um absurdo, e nhanhanhé, 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 sempre quem está de fora não sou eu, e vai ficando aí, né? Enquanto não se autoanalisa, quando não, né, vira o seu olhinho, né, em vez de olhar para fora, não se olha por dentro, então não vai sair do lugar. Então, nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. O vagabundo que ele fala aí é aquela pessoa que não quer nada, aquele espírito que não quer nada. Não, eu sou assim, eu não vou trabalhar no meu melhoramento, e aí vamos atormentar quem está chegando, bora xingar de suicida, vamos xingar de ladrão, de corrupto, mas eu não vou me melhorar não, porque eu estou aqui, estou de boa. É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados.
Já está terminando, viu, minha gente? Aí eu estou trazendo aqui o exemplo, né, do livro Céu e Inferno, a segunda parte, capítulo 4, onde ele traz relato de espíritos, né, já, que estão, né, desencarnados. As vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, você vê que eles têm conexão com a gente, ó, com os humanos, ó, que eu via. Passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. A gente vê que esse irmão aí, ele ainda, né, aí se mantém no orgulho, né, se mantém aí né, naquele nariz empinado, eu estou vendo todo mundo fazendo errado e eu estou sofrendo, eu sou um coitado. Né? Então, aqui é um sentimento bem de espíritos que permanecem, que estão lá no umbral. E aí, valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então, não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Né? Então, a gente vê que nosso lar é uma colônia de auxílio a esses irmãos que estão ainda aí jogados, né, vamos dizer, na obscuridade de seus sentimentos. E cada um é responsável por aquilo que está plantando. Então, cada um vai ser responsável pelo seu melhoramento. Então, o tempo, no caso, que cada espírito permanece nessas regiões, né, mais obscuras, depende só dele. Depende só desse seu reconhecimento, dessa sua necessidade de mudança. Porque auxiliados eles sempre estão. E aí outra passagenzinha do Céu e Inferno, né, primeira parte, capítulo 5, é outra espírita. Considerando-se quão grande, minto, Kardec descrevendo, considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses, como eles não sabem quanto tempo vão passar ali, naquela região, sofrendo, então eles se acham coitados e eles se acham nas penas eternas, eles se acham eternamente sofredores. Poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material que não acontece. Mercê, porém, da revelação dos espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si, aquilo que eu falei do pensamento, né, da sintonia que há, da conexão que há entre nós encarnados e entre nós encarnados e os desencarnados. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam. Nós somos os co-criadores em ordem menor. Deus, né, através da sua vontade de criar, ele se utiliza dos espíritos puros, como Jesus, para que esses espíritos eles sejam co-criadores, só que em planos maiores.
o plano da criação de planetas, né, de toda a estrutura daquele planeta. E nós, como a sua imagem e semelhança, nós somos co-criadores, porém numa ordem menor. Jesus dizia, né, que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e até mais. Né? Basta a gente saber conduzir essa força energética que a gente tem, conduzi-la para o bem, né? Para o que é correto, para o que é melhor para toda a coletividade. Então, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, porque o homem ele pode utilizar, né, aquilo que ele quiser criar, né, tanto para o bem quanto para o mal. Né? A bomba atômica está aí, né, de exemplo. Então, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa. Né? Então, se eu estou pensando em algo, eu estou criando algo ao meu redor, e eu estou criando algo nesse mundo que a gente está vivendo aqui, materialmente e até no plano espiritual. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Aí a obsessão em suas máscaras, também no capítulo 21, matéria mental. Pensar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, né, nós trocamos, né, sentimentos entre nós, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Aqui é nos domínios da mediunidade, página 108 a 129. Também a gente, se Deus quiser, vai fazer esse estudo desse livro. E ainda nos domínios da mediunidade, também, onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe a associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. A nossa avó já sabia isso, nossa mãe também. Ela dizia, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ainda no Pensamento e Vida, que fala lá, Emmanuel trouxe para a gente lá, a associação, capítulo 8. Aqui é só um trechozinho, quem quiser, né, baixa lá. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. O obsessor quem está chamando é você. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E é para acabou, minha gente, último slide. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque, então, trabalhar no umbral é um dos maiores merecimentos. É sinal de abnegação, é sinal de evolução espiritual, onde você vai estar se dedicando a quem necessita. E aqui, eu já fiz vou falar aqui, Henrique, já fiz o link com o capítulozinho que a gente leu, agora no início do livrinho Fonte Viva, né? Fonte Vida, Viva, onde a gente deve auxiliar sempre, né? Aqueles que não têm a visão, que não têm o conhecimento, né? Então, a gente está ali sempre pronto para auxiliar. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas, na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Você está falando português com quem só entende inglês. Interromper a Lísias, sumamente pressionada, eu exclamei. Como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes.
levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. E aí o enfermeiro amigo fixou-me bondosamente, e depois de meditar em silêncio, que eu acho que ele ficou pensando naquela resposta, né? Mas ele, você é educado, que eu estou evoluindo. Por largos instantes, acentuou ao despedir, já dando tchauzinho. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? E aí, será que a gente está preparado para auxiliar aqueles que necessitam? Aquele que chega com a pedra na mão para jogar na gente, para apontar o dedo para a gente, né? Para, né, jogar todas as nossas imperfeições na nossa cara? Será que a gente está preparado? Vou deixar essa pergunta aí para a gente refletir. Muito obrigada. Vamos lá no bate-papo. Deixa eu ver se tem pergunta. Eu gostei foi de Cleves, a lavagem, que não tem nem sol para secar. É, meu filho, é. Alguém tem pergunta, gente, para fazer a Nazaré? Pode fazer, galinha. Não tem máquina de lavar, não, para lavar roupa, a gente bota lá e deixa batendo e sai de junto, não? Né? Podia ter, né? Ou colocação perfeita, Nazaré, realmente, viu? A gente traz a roupa para lavar, em vez da gente lavar, a gente faz em casa demais. A gente Poucos, sacode no chão e samba em poucos, cima. poucos conseguem lavar essa roupa direitinho, minha gente. A gente chega com ela mais lameada do que a gente chegou. Mas foi uma colocação perfeita. Eu estava vendo aqui, você sabe que eu só chego nos últimos minutos para assistir, mas eu chego. Foi maravilhoso, gostei muito. Bem colocado mesmo, tanto você que nem Henrique, bem colocado mesmo. Assim, o livro, o tema, para a gente refletir. Que Umbral não é casa longe, como a gente imagina, não. É bem pertinho. Somos nós que alimentamos o umbral com os nossos maus pensamentos, com as nossas más atitudes. Ainda tem medo de ir para lá, né? Na maior cara de pau. Diz assim, eu não vou para o umbral, não. Eu tenho medo do umbral. A gente já veio de lá. Eu acho que dá para encerrar, então, Jean. Cadê, Jean? Caiu? Eu estava falando, o microfone está desligado, oh, Jesus. E eu na outra tela. Então, vamos, né, falar sobre a próxima aula, que é o capítulo 13 e 14. A expositora vai ser Vanessa, com os temas No Gabinete do Ministro e Elucidações de Clarence, dia 27, segunda-feira. Quem quer fazer a nossa prece? Cri, cri, cri. Eu faço a prece. Vamos. Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos unidos, nos esclarecendo, fortalecendo esse elo de autoiluminação,
que é o nosso propósito aqui na Terra, de nos modificarmos dia a dia, a sermos pessoas melhores ao levantar e ver o dia como uma oportunidade de luta interior consigo mesmo, nos melhorando, adquirindo conhecimentos e principalmente amando, pois é amando que curamos nossas almas enfermas. E assim, em forma de gratidão a todos esses irmãos espirituais que nos guiam e acompanham. Finalizamos o estudo de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, minha gente. Muito obrigada pela paciência. Boa noite.